Fala minha gente, feliz 2018, tudo bem com vocês? Olha que maravilha, cabelo cresce minha gente, não há desespero, que não seja remediado pelo tempo. Hoje nós vamos falar sobre oração, capítulo 26 de Pensamento e Vida, tá bom? Vem comigo, sem mais delongas. Eu penso que mais do que simplesmente refletir sobre o que é oração, certo, Duda? Concorda? Vamos falar sobre oração hoje. Mais do que simplesmente falar sobre oração, o bacana é a gente entender o alcance disso, porque falar de oração é uma coisa, agora orar é outra, né? Falar ou discursar sobre oração é uma coisa, agora se pôr em oração, se colocar em sentido de oração é outra completamente diferente. Daí que podemos falar de oração, mas não saber oração, ou não conhecer profundamente de oração. Porque só conhece de oração aquele que de fato ora. Só pode falar sobre oração aquele que de fato tem uma vida de oração. Ou seja, uma vida de conexão, uma vida que permite a comunicação entre planos, as sugestões, as intuições. Se não tiver oração, não tem como ficar falando de oração, né? Então, eu penso assim que tive o privilégio desde muito cedo de aprender o que era uma vida de oração, de aprender o que é um caminho de oração, de ter diretores espirituais orientando nesse sentido, de ter técnicas de oração inclusive. Então é muito interessante que cada palavra dessa que o Emmanuel vai trazer nesse capítulo 26 seja não só uma palavra no sentido de nos esclarecer ou de nos dar conhecimento sobre oração, mas que seja também um incentivo, que desperte em nós a vontade de manter esse contato, de estabelecer esse intercâmbio, de estabelecer essa linha de comunicação, né? Nós estamos tão habituados à conectividade dos nossos tempos, que é uma conectividade absolutamente perigosa, no sentido de que nos desconecta de nós mesmos e do outro que está imediatamente ao nosso lado, né? Acerca disso, eu fiz uma experiência esse final de ano, lá pro dia 18 de dezembro, eu desliguei meu telefone, coloquei na gaveta do escritório, passei a chave e fui viajar. Telefone desligado, sem WhatsApp, sem Instagram, sem internet, sem qualquer coisa. Desliguei completamente, joguei a chave numa gaveta e fui. Nos primeiros 2 dias você começa a ter você fica assim, sabe, com umas crises, rói o dedo. E o resultado, depois de 20 dias sem telefone, é que não te faz a menor falta. Não te faz a menor falta. E, by the way, com o tempo que sobra, porque você não tem que ver o WhatsApp, não tem que ver rede social, não tem que ver nada disso, eu consegui ler 3 livros em 20 dias. Então assim, eu não tenho mais desculpa, né, para não ler. É impressionante. 3 livros só com o tempo que fica ali. E o mais espantoso para mim foi assim, em pleno Réveillon, a gente passou numa praia, sei lá, tinha próximo de nós pelo menos umas 1000 pessoas na praia vendo a queima de fogos. Vamos dizer assim, imediatamente próximos a nós, umas 1000 pessoas vendo a queima de fogos. Dessas 1000, pelo menos umas 950 estavam com o celular ligado, filmando a queima de fogos. Não fazia sentido. Não fazia sentido, a queima de fogos estava acontecendo ali na cara da pessoa, mas a pessoa estava assistindo a queima de fogos pelo monitor do celular, porque ela tinha que filmar. Agora, o que de extraordinário para ser filmado e compartilhado existe numa queima de fogos, eu não consegui entender, porque o legal é você assistir a queima de fogos, não você transmitir, filmar, né? Então é muito curioso esse tempo que nós estamos vivendo, né? A antiga mídia manipuladora dá espaço a
e milhares e milhares de porta-vozes de mídia. Todos nós fomos transformados em repórteres do dia a dia, alimentando cada vez mais a audiência dessas redes e tudo mais. E o pior de tudo é que você esquece de falar com a pessoa que está do seu lado, né? Você já deve ter visto essa cena, né? Então são dois casais no WhatsApp enquanto esperam a comida chegar no restaurante, as pessoas ficam no WhatsApp enquanto esperam o ônibus, enquanto esperam o metrô, enquanto fazem qualquer coisa, ficam lá no celular, redes sociais, etc e tal, e você não tem a possibilidade de contato imediato, de terceiro grau, com a pessoa que está imediatamente ao seu lado. Isso é muito curioso, né? Então, é uma reflexão muito curiosa para introduzir essa questão da oração, porque oração é contato, fundamentalmente. Oração é conexão, né? Então é preciso rever essa pauta de prioridades, é preciso rever essa pauta de importâncias na nossa vida, porque não adianta nada você querer fazer uma oração, se conectar com Deus, com Jesus, com os espíritos superiores, blá blá blá, e porra, você não consegue conversar com a pessoa que está do seu lado porque ela está no WhatsApp ou você está no WhatsApp. Percebe? A gente tem que de alguma forma ser coerente. Então, se eu quero aprender sobre oração, se eu quero aprender conexão, a minha recomendação fundamental é não vá tentar se conectar à espiritualidade antes de se conectar com a pessoa que está imediatamente ao seu lado. E acerca disso, o próprio apóstolo João vai falar numa das suas cartas o seguinte: ninguém pode dizer que ama a Deus a quem não vê, se não amar o próximo a quem vê. Ou seja, uma questão de coerência. Como é que você está aí tecendo um monte de rosários de amor a uma espiritualidade que você não vê? Você sente, você intui, você tem laços mediúnicos com ela, mas você não a vê, ela não é tangível para você. Então como é que você pode dizer que você ama tanto essa turma que você não vê, quando você não ama a pessoa que você vê? Né? Ai, mas é que eu não sou desse mundo, Juliano. Ah, vá catar coquinho de tamanco na descida, minha filha, meu filho. Pelo amor de Deus, não venha com história. Há 2000 anos a parada é a mesma. Você vai querer bancar o esperto pra cima de mim? Pelo amor de Deus, não tem como. Então assim, ó, antes de falar de oração, antes de falar de conexão com esferas superiores, é bom a gente revisar a nossa pauta de conexões com as esferas imediatas, porque senão vai ser hipocrisia da nossa parte. Introdução feita, vamos lá. A oração é o divino movimento do espelho da nossa alma no rumo da esfera superior para refletir-lhe a grandeza. Olha, o Emmanuel, vou falar para você, toda a frase inicial desse livro já é assim uma metralhadora que você... E vocês não sabem, ó. Ainda fui no Entremédiuns ABC, olha só. Toda a coleçãozinha Fonte Viva está aqui, tudo de Emmanuel, viu? Aqui ele tá pior do que ali, porque aqui ele tem menos espaço. Veja só. A oração é o divino movimento do espírito da alma. Então veja, movimento é sair de si, né? Movimento não é se fechar em si, movimento vai em busca de, movimento se coloca a caminho. Então é uma coisa um pouco, claro, uma expressão de linguagem muito interessante, é porque a não localidade na questão da oração também é muito presente. Então, eu tô orando pro meu vô que está lá, onde que ele tá? Não sei onde que ele tá. Onde que tá Deus? Onde que tá a espiritualidade? Onde é que fica nosso lar? Dá pra pôr no GPS? Encontrar nosso lar? Não sei. Entendeu? É não local. O perto e o longe perdem o sentido nessas realidades. Mas veja, se há um movimento do espelho da nossa alma rumo à esfera superior, então há de alguma forma uma saída, ou nós podemos entender assim, que há um direcionamento que sai do status quo, ou seja, da condição que está e busca algo superior, busca uma vibração superior, busca um estado superior. Então assim, há uma busca da nossa alma. E veja que ele diz, o espelho da nossa alma, tá? Para refletir a grandeza desses locais. Então veja, a nossa alma, ele já usou essa expressão espelho, a alma, espelho da mente, a mente, espelho da alma, blá blá blá. Mas veja só, quando a oração
é enxergada como essa busca desse espelho rumo às esferas superiores, o que ele está dizendo aqui é o quê? Que à medida em que você sai da situação em que você está e mergulha de cabeça nessas esferas superiores, buscando esse contato, buscando essa comunicação, buscando essa inspiração, você imediatamente passa a refletir em si aquilo que de lá vem. Você passa a refletir e a resplandecer aquilo que você está buscando. Então veja, é como se você estivesse com um espelho num quarto escuro. No quarto escuro o espelho não reflete nada. Ele não tem luz, o espelho precisa de luz para cumprir a função dele, né? Para daí sim retratar as imagens que ele está vendo. Agora, à medida que você abrir uma frestinha de janela e um facho de luz chegar, esse facho de luz encontra o espelho encontra esse facho de luz e passa a refletir. Então aí ele passa a ter a sua função, ele passa a ter o seu lugar próprio, ele passa a ter a sua essência de ser manifesta, realizada. Percebe? Então veja que coisa curiosa, quer dizer, a oração é o movimento do espelho da nossa alma rumo a esferas superiores para refletir-lhes a grandeza, ou seja, a oração é o momento em que nós saímos desse quarto escuro da nossa alma, o quarto escuro desse véu tridimensional, dessa carne, a gente sai desse acrisolamento, dessa jaulinha carnal escura e busca a luz para lhe refletir, ou seja, busca inspiração, busca o conhecimento que vem de lá para cá, busca a sintonia, busca novas vibrações. Isso é o movimento da oração. Animal, né? Começou aí uma serra no final. Reportamos-nos aqui ao, ao apelo vivo do Espírito às potências celestes, que vestido na fórmula verbal, quer absolutamente sem ela, na silenciosa mensagem da vibração. Isso é sensacional, porque veja, pode ser uma oração falada, como pode ser uma oração inefável, ou seja, sem falas. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 8, que nós não sabemos orar ou orar como convém, devido, claro, à nossa situação carnal, tridimensional. E aí ele vai dizer, outrossim, o Espírito intercede por nós através de gemidos inefáveis. Ou seja, a oração mais sincera, a oração mais profunda, ela é vibratória. Ela não é verbalizada, porque o português é fraco para verbalizar. Muitas vezes qualquer linguagem é fraca para verbalizar o que nós sentimos, o que nós precisamos, o que nós ansiamos. E veja, o Espírito não sabe orar nem orar como convém, a pessoa não sabe orar nem orar como convém, mas o Espírito intercede por nós por gemidos inefáveis, ou seja, são vibrações que emitem um profundo sentir na direção das esferas superiores. Imaginemos a face de um espelho voltado para o sol, desviando-lhe o fulgor na direção do abismo. Esta, na essência... Nossa, que legal essa comparação dele. Parece a comparação que eu acabei de fazer. Esta, na essência, é a função da prece, buscando o amor divino para concentrar-lhe a claridade sobre os vales da ignorância e do sofrimento, da miséria e do ódio que ainda se estendem sobre o mundo. Bacana, né? Tinha acabado de fazer essa comparação. Eu não estudo antes o capítulo para fazer, viu? Eu vou fazendo assim meio cavalo desgovernado. Eu acho mais legal. Aí eu me surpreendo às vezes porque a mente lembra de certas coisas, né? Graduada desde o mais simples desejo a exteriorizar-se nos mais ínfimos seres, até a exaltação divina dos anjos, nada se faz na terra sem o impulso da aspiração que orienta o passo de todas as criaturas. Gente, isso é muito lindo. Me lembra um salmo de Davi que diz: tudo o que respira louve ao Senhor, né? E ele está aqui dizendo, ó, desde o mais simples desejo a exteriorizar-se nos mais ínfimos seres,
até a exaltação divina dos anjos, nada se faz na terra sem o impulso da aspiração que orienta todas as criaturas. Ou seja, todos nós estamos invariavelmente mergulhados nessa esfera de luz, nesse espírito luminoso, nessa energia luminosa que é o próprio Deus, né? Eu acho que já comentei essa comparação aqui, mas é a boa e velha história do peixe para o oceano, né? O peixe está para o oceano como nós estamos para a Deus. Então, não é que ele está dentro do oceano, o oceano está dentro dele, ele é feito de oceano, ele se move no oceano, né? Ele vive no oceano, ele se alimenta no oceano. E em nenhum momento da vida dele ele sai do oceano. Claro, a menos que ele seja pescado, mas isso não vem aqui ao caso. Mas em nenhum momento ele vai sair, a existência dele vai se dar no oceano. A mesma coisa com Deus. É de matar, né? No corpo ciclópico do planeta, corpo ciclópico, gostou, né? É um corpo com ciclos, tá bom? No corpo ciclópico do planeta, a oração é o movimento que o mantém na tela cósmica. Veja que interessante, a oração é o movimento que o mantém na tela cósmica. No oceano é o fenômeno da maré, pelo qual as águas aspiram o grande equilíbrio. Na planta é a chama fototáxia ou o anseio com que o vegetal se levanta para a luz, incorporando-lhe os princípios. No animal é o instinto da curiosidade, a indagação que lhes alicerçam as primeiras conquistas da inteligência. Viu? Vocês dois que estão dormindo, perdendo isso. Tanto quanto no homem comum, é a concentração natural antes de qualquer edificação no caminho humano. Ou seja, qualquer impulso para a vida, qualquer impulso natural para a vida, como a vida deve ser, é uma forma de oração. Muito curioso, né? Muito bacana isso aqui. Qualquer anseio, qualquer movimentinho, qualquer aspiração que você faça no sentido da vida e de ser como se é, ou seja, ser na sua essência, é uma oração. O professor planejando o ensinamento e o método a ensimesmar-se no quadro para sanar determinada moléstia, o administrador programando a execução deste ou daquele serviço e o engenheiro engolfado na confecção de uma planta para certa obra, estão usando os processos da oração, refletindo na própria mente os propósitos da educação e da ciência de curar, da legislação e do processo, que fluem do plano invisível. Olha, que fluem do plano invisível. A feição de imagens abstratas antes de se revelarem substancialmente no mundo. Ou seja, quando você se coloca para realizar o propósito a que você se propôs, ou seja, quando você é o que você é, sinceramente, você a cada planejamento, ou seja, a cada imaginação prévia das soluções, você de alguma forma está absorvendo conceitos superiores que são traduzidos para as realidades. O próprio livro Nosso Lar, por exemplo, o Lísias, que é o enfermeiro lá do André Luiz, ele vai dizer que o mundo terrestre aqui, a vida na Terra é um espelho do plano espiritual. E provavelmente que esse calcula-se aí mais ou menos que a colônia de Nosso Lar estaria tipo uns 100 anos à frente daqui, da nossa realidade. Então veja que coisa curiosa, quer dizer, você vai fazendo os downloads das coisas, dos projetos, né? E eles são pensados em esferas espirituais superiores. Isso é muito interessante. Ora, é identificar-se com a maior fonte de poder de todo o universo, absorvendo-lhes as reservas e retratando as leis de renovação permanente que governam os fundamentos da vida. Isso aqui é de matar. Orar é identificar-se com a fonte de poder, com a maior fonte de poder do universo. Ou seja, você está em contato com o cara que manda nessa bagaça. Você está em contato com o cara que fez tudo isso aqui. Com a mente divina, onde toda a vida e toda a existência de todos os universos e multiversos fervilham, cara. Dá para resolver qualquer problema.
Basta essa conexão, basta esse acesso. Cara, não vai ser um problema no teu trabalho, não vai ser uma questão na tua família, não vai ser um, um problema no teu carro, sei lá, cara, uma doença, não vai ser nada disso que não vai ser resolvido se você entrar em contato com a mente que fez tudo. Com sinceridade, com fervor, com palavras ou sem palavras, você percebe? As soluções estão sempre fluindo, essa que é a beleza da coisa. A prece impulsiona as recônditas energias do coração, libertando-as com as imagens do nosso desejo, por intermédio de força viva e plasticizante do pensamento. Imagens essas que, ascendendo as esferas superiores, tocam as inteligências invisíveis, visíveis ou invisíveis que nos rodeiam, pelas quais comumente recebemos as respostas do plano divino, porquanto o Pai Todo-Bondoso se manifesta igualmente pelos filhos que se fazem bons. Gente, isto aqui é o modus operandi da prece. É como a prece funciona. Dá uma olhada. A prece, então você tá lá, você tá numa situação de crise, de merda, sabe? Deu lá uma zica, você ficou naquela fossa. Sabe como é? Porque geralmente é na fossa que a gente vai buscar, né? Vai fazer oração, não me venha com churumelas dizer outra coisa que é verdade. Você está na sua situação de fossa, tá? E aí você vai fazer sua prece, porque você tá fudido, você não tem mais onde buscar, né? Você não tem mais o que fazer, então você vai buscar alguma coisa. Então veja aqui, ó. Olha o fluxograma que o Emmanuel desenha. Vai tentando imaginar aí, ó. A prece impulsiona as recônditas energias do coração. Então aqui, ó. Quando você ora aqui. Você não ora aqui. Não está pensando. A prece é um sentir que deseja. Não é um raciocínio que busca uma resposta. É um sentir que deseja. Tá aqui, ó. Ela libera essa energia, não essa. Libertando-as com as imagens do nosso desejo, ou seja, você vê mentalmente, na tela da sua mente, você vê aquilo que você anseia, que você deseja. E você o deseja de tal forma que você o deseja com o seu coração. Então essa energia flui do teu coração, ok? Por intermédio da força viva e plasticizante do pensamento. Ou seja, o pensamento ele plasma ideias, ele cria ideias. É a famosa imaginação. Imaginação, ou seja, a ação de criar imagens. Plasmar essas imagens, quer dizer, você está fixando elas nesse aparelho que é o seu cérebro, que é a sua mente. Imagens estas que, ascendendo as esferas superiores, veja que louco! Ou seja, você liberou essa energia com o pedido do teu coração. Pega essa energia do teu coração, é como um selo, é como uma fibra ótica que estabelece o quê? Olha, melhor até fazendo essa imagem. É como se a energia do seu coração fosse a tocha desse balão. A tocha desse balão. E aí a lona desse balão, assim, é como se essa imagem plasmada. Então vem essa energia, esse calor do seu coração, da tocha do seu coração, e infla essa imagem de desejo, essa imagem de pedido que você fez, e à medida que infla, isso decola para as esferas superiores. Mas só decola por quê? Porque a força, a tocha é aqui, teu coração. É a forma como você pediu, aí decola, tá? Aí, ascendendo as esferas superiores, tocam em inteligências, e veja que curioso, visíveis ou invisíveis. Porque são tantas esferas. As esferas superiores são invisíveis às inferiores, né? É preciso que você suba a vibração até você conseguir. Então, o próprio Emmanuel, na condição em que ele estava quando ele escreveu esse livro, ele reconhece que ainda existem inteligências muito superiores a dele que são invisíveis. Eu não consigo entender como ter uma inteligência superior a dele, mas tudo bem. Então, ó,
tocam inteligências visíveis ou invisíveis que nos rodeiam. Isso daqui não parece um contrassenso? Porque a imagem não ascendeu a esferas superiores, mas ao mesmo tempo ela não tocou inteligências visíveis e invisíveis que nos rodeiam? Então o superior está do nosso lado? O inferior está do nosso lado? Tá. Porque não tem cima, baixo, direita ou esquerda, tem padrões vibratórios. E aqui pode ter N espíritos de elevadíssima luz aqui ao meu redor e que nós não estamos captando, porque nós não temos capacidade para vê-los ainda. Olha que louco. Então a esfera superior está aqui do lado. Não é? Muito louco isso. Pelas quais comumente recebemos as respostas do plano divino. Ou seja, o Pai todo bondoso se manifesta igualmente pelos filhos que se fazem bons. Quer dizer, a manifestação de Deus na criação vem por essa bondade. Ou seja, o cara criou isso aqui de um jeito que é pela fraternidade que nós o descobrimos. Ou seja, quem vai socorrer a tua oração, provavelmente não é Deus que vai descer de um trono, pegar um caderninho e anotar, mas provavelmente alguém que o reconheça como pai vai te ajudar como irmão mais novo. Então Deus estabelece uma fraternidade fantástica na criação. A vontade que ora tange o coração que sente, a vontade que ora tange o coração que sente, exatamente o que eu estava falando, produzindo reflexos iluminativos através dos quais o espírito recolhe em silêncio, sob a forma de inspiração e socorro íntimo, o influxo dos mensageiros divinos que lhe presidem o território evolutivo e ali renovarem a emoção e a ideia com que lhe aperfeiçoa a existência. Então veja, como é que vem a resposta? Como é que vem essa resposta? Todo esse processo são esses mensageiros divinos que lhe presidem o território evolutivo, ou seja, são os teus irmãos espirituais mais velhos que estão ajudando a cooperar nesse projeto encarnatório que é você. Você tem um projeto encarnatório, você tem um projeto de 100 anos. Você acha que a galera que te ajudou a entrar aqui não vai te ajudar a desempenhar um melhor curso? Cara, você é o piloto da Fórmula 1. Mas tem toda uma equipe por trás para que você faça essa corrida bem feita, né? Então, assim, você vai ter pit stops, você vai ter paradas onde esse pessoal vai ter que te aportar, vai ter que te abastecer, vai trocar teus pneus, vai te dar aquela recalchutada para você fazer mais uma volta. Entende? Ninguém coloca um piloto de Fórmula 1 e larga ele lá, vai lá agora, faz aí a corrida, vamos ali tomar um café, já nós voltamos. Não, a equipe é a equipe, né? Os grandes heróis são os caras dos boxes, dos stands. Não, o piloto está lá fazendo, claro, ele está na pista atuando, mas tem toda uma equipe de background que o colocou na pista e que por ele torce. E quando ele sobe ao pódio, toda essa equipe sobe com ele. Então veja, esse influxo dos mensageiros divinos que lhe presidem o território evolutivo são caras que te ajudaram a entrar nessa corrida. Caras que te prepararam, que puseram teu uniforme, teu capacete, te puseram sentados nesse carro carnal para você fazer as corridas. Então eles estão aqui para te dar os pit stops necessários, né? E isso vai acontecer na oração, ó. Ele ali renovarem a emoção e a ideia que se lhe aperfeiçoa a existência, ou seja, a oração é um verdadeiro pit stop nas corridas da vida. É um verdadeiro pit stop nas corridas da vida. Dispomos na oração do mais alto sistema de intercâmbio entre a terra e o céu. Pelo divino circuito da prece, a criatura pede o amparo do Criador e o Criador responde à criatura pelo princípio inelutável da reflexão espiritual. Quer dizer, ai, Deus não me ouve. Não, cara, não é impossível. O espelho que busca a luz a reflete. Não tem como ser diferente. Se não está refletindo a luz é porque não está buscando de forma sincera. Estendendo-lhe os braços eternos a fim de que ela se erga dos vales da vida fragmentária para os cimos da vida gloriosa. Gente, que baita capítulo, que baita capítulo, que baita capítulo. Eu só posso dizer a vocês que, do fundo do meu coração, desejo que esse ano de 2018 seja um ano de conexão para vocês.
seja um ano de buscar de fato essa luz, seja um ano de entrar nesse circuito da oração, nesse circuito de influxos de inspirações mais altas, de inspirações mais suaves, de inspirações que vão se traduzir em realizações nesse plano em que nós estamos. E é muito importante que todas as nossas realizações nesse momento sejam inspiradas pelo alto, pelo momento de transição pelo qual nós estamos passando. Então, cara, faça esse pit stop comigo agora. Pare a sua corrida 1 minuto. Pare a sua corrida 1 segundo. Freia esse carro de Fórmula 1 carnal que é o seu corpo. Freia esse acelerador que é a sua mente. Freia. Para agora no pit stop. Entre em contato com a sua equipe de bastidores, com o seu box espiritual. Deixa esse pessoal te abastecer, te encher de forças, te renovar as energias. Mas não faça isso só porque é ano novo. Não faça isso só porque estamos começando o ano e porque os votos de fé. Não, faça isso sempre que você precisar. Sempre que você precisar. E depois, meu amigo, mete-lhe pau nesse carrinho, Marco, e vamos fazer essa corrida. Vamos chegar no final e falar assim, puxa, corri a corrida bem feita. Un abrazo, sempre avanti, questa è la cosa più importante.